irmãos, graças a Deus. Tem sido uma responsabilidade muito grande substituir o presbítero André aqui, porque a sequência de estudos tem sido tão boa, tão gratificante, que falei com ele que eu não quero, de forma alguma, em momento algum, dar continuidade aos estudos, não, porque tem sido muito bom, e a gente não perde a linha de raciocínio dele. Quando ele falou comigo desde o domingo passado, ele falou comigo que eu estaria aqui, então eu já estava ciente, e eu falei para ele que eu gostaria de estar falando mais das coisas corriqueiras do dia a dia da vida cristã. Porque às vezes a gente não se preocupa com isso, às vezes a gente não leva isso tão a sério. E ainda ontem alguém você falou que a gente estava conversando com um dos homens aí, falando na nossa reunião, a igreja crescendo, Deus está abençoando. E Paulinho fez um comentário muito pertinente. A igreja ela tem que crescer, mas ela não pode crescer desorganizada, ela não pode crescer de qualquer maneira. Então é necessário sabermos algumas coisas que às vezes já vem do corpo da igreja desde quando ela nasce. Então são algumas situações que, na medida do possível, a gente precisa estar tratando isso, para que quando essa igreja estiver definitivamente grande, ela já aprendeu a lidar com certos problemas. E nós falamos ontem sobre alguns provérbios ditos aí na sociedade, sobre algumas coisas que são faladas aí, e eu quero começar também com um ditado popular aí. As pessoas dizem assim: olha, não me julga não, quem me julga é Deus. Não me julga não julgueis para que não seja julgado. Esse é um versículo bíblico, não julgueis para que não sejam julgados? Mas em que contexto a pessoa está usando isso? Na verdade, tem pessoas que usam esse versículo, e quando usam esse versículo, eles só estão querendo dizer o seguinte: me deixa pecar em paz. Ele não está querendo que você diga para ele: meu irmão, está errado. Está errado. E isso precisa ser trabalhado na minha vida, na sua vida. E às vezes, a igreja ela tem que ser acovardada a esse papel. A igreja tem que ser covarde nesse papel. Não de apontar a Deus. Nós vamos ver isso aqui. Eu tenho direito ou não? Eu posso ou não julgar a situação? Em qual circunstância eu devo julgar? Como eu posso fazer esse julgamento de uma situação, de uma circunstância? Porque de fato eu posso. De fato eu posso. Só que nós vamos ver biblicamente que existem critérios para isso. Critérios. Então, eu quero bater um papo com os irmãos sobre esses círculos que aqui na frente. Eu já falei com o André. Eu quero pegar esses assuntos corriqueiros do dia a dia da igreja de Cristo aqui na terra, para tratarmos esses assuntos. Porque senão, por isso que nós temos visto igrejas crescerem doentes. Igrejas que estão crescendo doentes. Igrejas que, na verdade, estão inchando, cada dia mais inchada. O que nós falamos ontem também muito sobre a igreja bíblica? Mas o que é uma igreja bíblica? É uma igreja que anda com a Bíblia debaixo do braço? Não. É uma igreja que lê versículos? É claro. Até os hereges precisam da Bíblia. Uma igreja bíblica é aquela que vive a palavra que prega. Isso é uma igreja bíblica. O irmão bíblico é o irmão que vive a Bíblia. Não é o irmão que lê a Bíblia. É o irmão que vive a Bíblia. Isso é o irmão bíblico. Essa é a igreja bíblica. Porque, irmãos, ler Bíblia, versículo decorado, irmão, você o diabo sabe. Você o diabo sabe. Mas eu creio, e daí? O diabo também crê. Crês com o que Deus só faz bem, porque é isso que o diabo também faz. Nisso aí nós temos em comum com ele. Ele também crê. Mas e o que a Bíblia fala? Eu quero falar para vocês sobre o juízo temerário. Sobre o julgamento temerário. O que é temerário? Temerário, um julgamento temerário, é um julgamento, eu até já anotei aqui, daqui a pouco deixa eu começar, eu vou mostrar para vocês, eu sei que todo mundo é lógico, já sabe, mas temerário é um julgamento injusto, é um julgamento incorreto,
outros adjetivos que nós vamos ver daqui a pouco. Então, eu quero que você abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo número 7, versículo 1 ao versículo 5. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo número 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não, esse é o versículo usado aí na sociedade para falar assim, deixa de pegar em paz, eles vão usar esse versículo aí, tá? Não julgueis para que não sejais julgados, mas não te diz, está na Bíblia. Tem que ler, está amarrado lá na Bíblia, está na Bíblia. Tá? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Vamos fazer mais uma breve oração, Pai? Em nome de Jesus, nós pedimos ao teu Santo Espírito a iluminação, não a inspiração. Eu não preciso da inspiração. A inspiração já foi dada ao Senhor, aos santos homens que escreveram essa palavra, que através do Senhor, inspirados pelo Senhor, nos deixaram a santa palavra. Então eu te peço, a Deus, é a iluminação, é a misericórdia do Senhor, e aplique essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos ver algumas situações aqui sobre essa questão de eu posso ou não julgar. O que vocês acham? Eu posso ou não julgar uma determinada situação? Quantos são favoráveis? Quantos acham que pode levantar a mão? 2, 3, 4. Quem acha que não deve julgar uma situação? Levanta a mão. A grande maioria? Ok? Mas nós vamos para a Bíblia. Se eu devo ou não julgar determinada situação? Se eu devo julgar, por que eu posso julgar? Se eu não posso julgar, em qual circunstância eu não posso? Ou por que eu não posso julgar? Ou quando é que eu posso fazer tal julgamento de alguma situação? Estou lembrando, irmãos, que muitas vezes é bom ficarmos atentos, tá? Até nos nossos comentários, porque às vezes nós, sem maldade alguma e com certa pertinência, assim, nós misturamos os nossos comentários da vida cotidiana com a vida bíblica, tá? Então, às vezes, em alguns momentos, nós vamos ter que separar isso direitinho, para entendermos o contexto aqui. Mas então, eu separei alguns pontos, para podermos falarmos aqui sobre essa questão de poder ou não julgar, mas quais são as consequências desse julgamento aqui, que nós lemos aqui, desse texto. Por que Jesus deixou essa palavra para nós? Não julgueis para que não sejais julgados. Qual é o contexto disso aqui para nós? É isso que eu quero trabalhar com você aqui. Qual que é o contexto? Mas antes, deixa eu ler aqui com você. Deixa eu achar aqui. Eu tinha pegado na tela aqui. Eu tinha colocado justamente para eu não me perder. Só acabei me perdendo aqui. Tá? Se eu não achar, eu vou ler no final para vocês o que eu quero. Provavelmente eu não vou achar aqui agora, mas depois eu pego e eu mostro para vocês o que eu queria aqui. Não tem problema não, depois eu mostro. Vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso entender. Quais são as consequências, qual é o entendimento que nós tiramos desse versículo? Não julgueis para que não sejais julgados. Qual o entendimento que nós trazemos sobre essa primeira parte? Eu separei em partes, tá? Para entendermos isso. E eu gostaria que a igreja toda ouvisse isso aqui. Se eu pudesse, os jovens obedeceria, ninguém sairia nem para ir no banheiro agora. Porque é um assunto que todos nós temos que ouvir. Todos, sem exceção. Pastor, presbítero, diácono, criança, negro, todo mundo tem que ouvir isso aqui. Todo mundo tem que ouvir. Todos. E eu aprendi algumas coisas aqui com esse primeiro versículo. Não julgueis
não sejais julgados. Ou melhor, é o 1 e o 2. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Esse versículo me ensina uma coisa: cuidado com a lei do retorno. Por quê? Quando Jesus faz essa condenação, que essa proibição ou essa restrição, ele não está generalizando, dizendo que eu não posso julgar nada. Ele está dizendo o que ele proíbe aqui, por isso o tema que está aí no cabeçalho do seu texto é o juízo temerário. Ele está dizendo que, ou melhor, ele está condenando o julgamento hipócrita. Então eu posso julgar sim, se meu julgamento não for hipócrita. E o que os hipócritas faziam? Quem eram os hipócritas, conhecidos como os hipócritas da época? Os fariseus. Os fariseus. Por isso nós temos um hino do nosso cenário que fala dos modernos fariseus. Os fariseus de hoje. Irmão, não está muito diferente daquela época, não. A diferença são só as pessoas. E talvez o contexto de cada um, de cada época. Mas não está muito diferente. Então, quando nós lemos isso aqui, nós temos que entender uma coisa: cuidado com a lei do retorno. Cuidado. Porque o que Jesus está falando para eles é o seguinte: olha, vocês não julgam, vocês não serem julgados. É isso que Jesus está falando: olha, cuidado com esse negócio de contar o tempo com os outros. E aí tem aquela fala como a gente usa muito: ó, quando você aponta um para os outros, tem que ter 4 ou 3, né? Na verdade, o polegar também está para lá, né? Então, quando você aponta um para os outros, tem 3 ou 4 para você. O que Jesus está ensinando aqui é isso. Esse texto ele é muito mal interpretado, principalmente por colaboração da sociedade moderna. É isso que Jesus está falando. Cuidado quando você apontar o tempo dos outros. Olha, vocês não julguem para vocês não serem julgados. Vamos imaginar Jesus na cena aqui agora? Ó, cuidado. Vocês não julgam, não, vocês não serem julgados, Marquinhos. Sabe por quê, Marquinhos? Porque com o critério de você julgar, você vai ser julgado. Com a mesma medida, São Vicente, que você julgar, você vai ser julgado. Cuidado porque você vai julgando os outros. Ah, porque fulano isso, porque fulano aquilo. Cuidado, porque na hora que partirem para cima de você, eles vão te cobrar da mesma forma. É isso que Jesus está falando aqui. Cuidado como vou trazer para o nosso linguajar, cuidado como você está cobrando as coisas das pessoas, tá? Das pessoas. Porque vão te cobrar do mesmo jeito. Vão te cobrar do mesmo jeito. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse ensinamento não é uma carta branca, não é uma permissão, não é um palavreado para dizer, para te dar uma passagem para sermos, como diz, para não sermos omissos naquilo que temos que fazer. Ah, então se eu não posso julgar para não ser julgado, então é melhor deixar quieto. Não. Se não for um julgamento hipócrita, fale-se, cobre-se, e em todos os aspectos. Se não for um julgamento hipócrita. Por exemplo, eu digo para vocês que tal ambiente não é bom para vocês, mas eu estou lá. Isso é um julgamento hipócrita. Eu digo para vocês que beber água com limão não é bom para a saúde, mas você chega lá em casa, a fruteira está cheia de limão, toda hora está espremendo o limãozinho da água. Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é hipocrisia. Então, esse texto, essa primeira parte, Jesus está me te ensinando cuidado com a lei do retorno no julgamento. Cuidado com aquilo que você aponta o dedo. Você pode estar apontando o dedo, mas cuidado. E aí uma coisa que eu aprendi no direito, mas quando eu falo assim, vocês têm mais de direito, eu não fiz não, isso não os advogados falando por aí. Uma coisa que eu aprendi com os advogados, em especial o São Vicente, ele sempre me ensina isso.
Ele fala agora, né? Ele tem exercício com mais frequência, e a gente conversa muito sobre isso. Quando você for falar ou fazer alguma coisa, fundamente-se. Tenha fundamentação daquilo que você vai falar, porque você está seguro. E aí, quando você vai fazer, eu tenho certeza disso, pela experiência, porque a gente conviver com a pessoa, brincadeiras à parte, quem sou eu, estou longe, né, de chegar perto da unha de um advogado. Mas quando você vai preparar uma defesa, você precisa o quê? Se fundamentar. Ou uma acusação, qualquer coisa que você vai apresentar, uma tese, você tem que se fundamentar. Porque se você não se fundamentar e levanta alguém lá, levanta a mão, ele vai te jogar na lama. Ele vai arrebentar com você. Então se fundamente. O que Jesus está falando nesse primeiro versículo, nesses 2 primeiros versículos, que é isso? Ele não está te proibindo de julgar uma situação. Ele não está te proibindo de analisar uma situação. E às vezes até de opinar naquela situação. Mas ele está dizendo o seguinte: se você for fazer, se você for cobrar do Marquinhos para não tomar água com limão, então que você também não tome. Porque um dia o Marquinhos te vê tomando água com limão, na mesma medida que você cobrou do Marquinhos, o Marquinhos vai jogar na sua cara. E vai te cobrar. É isso que esse versículo está falando. Está falando nada diferente. E desafio qualquer líder a me provar o contrário desse versículo. Qualquer líder. É isso que esse versículo está falando. Vou ler novamente, daqui a pouco o Marquinhos fala que ele tinha manifestado ela com o dedo ali. Olha o que o versículo fala, irmãos. Não julgueis para que não sejais julgados. Então Jesus não está dizendo para você não falar de jeito nenhum, porque o versículo vai continuar. Porque está dizendo, pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. Então ele fala, olha, como você faz isso? Se você fizer, sabe fazer uma coisa. O mesmo critério que você julgar alguém, ele vai te julgar. E ele vai repetir, ou melhor, ele vai complementar. E com a medida com que você quer medir os outros, eles vão te medir também. Olha o perigo que é isso, irmãos. Olha o perigo que é isso. Olha a postura que o Senhor requer da igreja. De nós, todos nós. Fala, Marquinhos, você tinha levantado a mão? Eu lembrei de um, bom dia a todos, eu lembrei de um ditado, né, mundano, que fala o seguinte: diante do que o senhor falou, não é uma verdade bíblica, porque esse ditado as pessoas confundem. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso existe muito no mundo. E aí o que acontece? A Bíblia contradiz esse ditado popular totalmente. Faça o que eu faço, não faça o que eu falo. Aliás, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas o mundo pegou isso aí da Bíblia. Não. Pegou da Bíblia. O mundo pegou da Bíblia. A conveniência, né? Não, para conveniência. Aí por quê? Mas não é. O mundo, deixa eu te explicar. Por que o mundo fala isso? Normalmente o pai que dá mau exemplo usa muito isso. Um pai mau exemplar, ele faz muito isso. Ele vira para o filho e fala ao filho: ó, eu estou fazendo isso aqui, ó, mas eu não quero que você faça, não. Então, você faz o que eu falo, não repete minhas ações, não. Mas Jesus fala isso com os fariseus, inclusive está separado esse exemplo aqui. Então, esse dizer popular, ele foi copiado da Bíblia para trazer o que você falou, para conveniência. Então, ele é usado por pessoas e líderes que dão mau testemunho e sabem, e isso é uma confissão de mau testemunho. Então, quando você vê alguém falar, você faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não. Isso é uma confissão. O cara dizer, eu estou todo errado. Eu estou errado. Não deixa de ser uma confissão. Isso é benéfico? Não. Na verdade, deixa eu dizer, nós temos que agir totalmente diferente. Olha, filho, vamos imaginar que o pai para fé, olha, filho, não faz isso que eu estou fazendo, não. E eu vou procurar consertar para você não ficar vendo esse erro em mim. É isso que o pai tem que fazer. Tá? Porque eu fiz de errado, não quero que você faça, não. Tá? Mas eu estou te falando para você fazer certo. Mas eu vou continuar no erro, né? Esse é discurso errado. Totalmente errado. Mas a colocação que você fez está correta, Marquinhos. Só que eles usaram o versículo que ele tentou para não ver.
observando esse texto, assim, é o cuidado, né? Como é que tudo Deus trata a gente com carinho, essa coisa do não judaísmo, a grande mensagem disso aí é para a gente ter cuidado com a hipocrisia. Exato. Né? A gente tem que cuidar com a nossa hipocrisia, porque às vezes a gente o ser do ser humano, né? Você não falou, não, infelizmente Deus não fala é para a verdade. gente o tempo inteiro, cuidado com o que você é. Né? Como é que Deus mostra para a gente o tempo inteiro como que a gente tem que estar atento a todas essas coisas que existem, né? Porque outra hipocrisia dizer em mim não tem hipocrisia, né? Porque aí não é só hipocrisia, é desconhecimento próprio. Porque quantas vezes você fala assim, nossa gente, como fulano faz um negócio desse? Aí você vai uma hora lá, você faz um outro, fala, eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Que eu também fiz Meu isso. Deus, me perdoa, que vergonha. Porque a gente não se conhece, né? Esse zelo de Deus é muito lindo nessas coisas. Eu fico encantada, não julgueis para não ser julgado, muito acima da questão do julgar, está essa coisa, cuidar com sua hipocrisia, tem um olhar, tem a vida, não enxerga bem, você não precisa ser seus olhos. Exatamente. E por que nós temos essa tendência de julgarmos? Vamos lá em Gálatas capítulo 6, versículo 3. Vamos lá, nós vamos. Gálatas 6, 3. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas 6, versículo 3. Olha para vocês verem por que a tendência, por que nós temos essa tendência a querer julgar todo mundo. Mas Paulo está condenando isso. Paulo está ensinando isso aos irmãos, aos galáxios lá. Né? Paulo está ensinando eles, ó, cuidado com uma coisa. Olha o que Paulo fala. Os dois falam, né? O da Bíblia e o pai dele agora. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, as pessoas da conta acham que é alguma coisa. Paulo está falando, olha, se você está se julgando, se você está pensando que você é alguma coisa, e não ser nada, você está enganando a si mesmo. Você está enganando a si mesmo. Seria mais ou menos Paulo falando assim, você está achando que você é quem? Você está pensando que você é o quê? E aí Paulo vai continuar essa exortação. E olha o que ele diz aí no versículo 7, Emerson, leia para nós. Não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso que coloquei esse primeiro ponto. Cuidado em cima dessa linha do julgamento. Cuidado com a lei do retorno. Ela é certa. Ela é certa. Aquilo que eu semear, isso eu vou colher. Minha mãe e meu pai usavam um ditado. Ontem eu, a irmã Flora e o Luciano estão batendo papo um pouquinho até mais tarde. Nós estamos lembrando, né, dos ditados dos nossos pais. Né? Minha mãe usava um vocabulário muito interessante. Ela falava assim que a gente ia falar, mãe, tu tem que fazer isso e isso. Aí ela queria dizer que ia dar certo, mas Deus permita que dá certo. Aí, depois que ela morreu, eu descobri o que é o Deus permita. É que Deus permita que dá certo. Né? E aí, essas coisas aí, com respeito à lei do retorno, né? Os nossos pais sempre ensinaram isso. Cuidado. E aí, mais uma das expressões, aí era meu pai que falava, né? Na hora que a gente ia falar uma coisa de alguém, ele falava, cuidado, viu? O dedo está no copo, o seu está na garrafa. Né? O dedo está no copo, o seu está na garrafa. Por quê? Porque o meu só não tinha sido despejado ainda. O dedo está no copo, mas o meu está na garrafa, daqui a pouco chega a minha vez. É muito interessante, né? Pode ter mais, muito mais. E às vezes pode ser até mais. Né? A segunda coisa que eu aprendi está nos versículos 3 e 4. Olha só o que Jesus diz, o que Jesus fala sobre o juízo temerário, né? Inoportuno. Né? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão
meu Deus, é um absurdo. Eu consigo ver, me coisa boba, eu consigo ver. Aí olha o Alexandre numa situação boa. Nossa, o Alexandre é uma menina. Eu acho que a minha mãe vontade dela falar assim, como é que você conseguiu ver isso? Mas se ela parasse para olhar para a minha vida, ia ver o tamanho da trave que está no meu. Eu consigo ver uma fagulhazinha, um cisco no olho dela. Mas não consigo pegar a trave e tirar do meu, que está me incomodando. Esse é o perigo. Temos um cuidado com o que nós vemos nos outros. É muito fácil querer ver as coisas na vida dos outros, querer ver erro nos outros. Eu consigo enxergar coisas mínimas nos outros, mas às vezes coisas grandes, enormes, eu não enxergo em mim. É muito fácil eu pegar e começar a observar defeito na família do Paulinho, defeito na família do Enes, cada um de vocês, mas é a minha família. É muito fácil. Às vezes é uma coisa boba. Coisa boba. Seja o que for. Mas você já prestar atenção como que nós temos essa facilidade? Né? Tudo que os outros fazem. Eu conheci um camarada que ele é muito interessante. Estava difícil, chegou um momento que eu parei, não cortei a amizade, mas eu parei de dialogar. Parei mesmo de dialogar com o rapaz da legislatura, porque estava difícil. Chegou um momento que chega, eu não vou mais no assunto. Porque quando você falava com ele qualquer coisa, era das três uma. Ou ele tinha um igual, ou ele ia comprar um igual, ou dele era melhor. Ele não saía por baixo de jeito nenhum. Ou ele tinha igual, ou ele ia comprar, ou dele era melhor. Ou ele ia comprar também melhor. Ele não conseguia ver com bons olhos aquilo que os outros tinham. Ele não conseguia enxergar com bons olhos. Irmãos, e quando nós não enxergamos com bons olhos, quando nós não policiamos os nossos olhos com respeito ao julgamento, isso é perigoso. Porque através dos meus olhos, através do que eu vejo, é que eu começo a formar opiniões. Já viu aquele ditado que aqui com os olhos não vê, o coração não sente? Daí a pouco, se eu começar a enxergar alguma coisa ali na Letícia de mal, daí a pouco passa para diz a Letícia vira um monstro para mim. Por causa da forma que eu estou enxergando a Letícia. Daquele dia em diante eu comecei a enxergá-la do jeito que eu quis enxergar. Sem me preocupar. Sem me preocupar. E agora entendemos uma coisa, irmãos. Eu acho muito interessante essa questão da hipocrisia e dos hipócritas. Tem grave uma coisa. Principalmente, seja crítica, até crítica construtiva. Até crítica construtiva, cuidado. Mesmo que seja uma crítica construtiva, mas se você não vive aquilo, também é hipocrisia. E aí é interessante parar de analisarmos isso, porque muitas vezes o hipócrita ele corre um risco muito grande de ser hipócrita e ser exaltado ao mesmo tempo. Porque normalmente a pessoa de bem, a grande maioria, não joga na cara do hipócrita que ele é hipócrita. Às vezes, para evitar o conflito, eu chego para tanto, eu estou vendo isso, talvez ela está toda errada. Mas para evitar o conflito, o que ela faz? Tá bom, mas ela não joga na minha cara, ela não vai fazer isso comigo. Mas se ela fizer isso comigo, biblicamente ela está correta. De virar aqui, meu filho, vai consertar a sua vida. Você está todo errado, você está querendo falar o que comigo? Olha como você está aí, ó. Olha a sua situação. Olha como você está. E você vem falar comigo? Só que a grande maioria das pessoas não fazem isso. A grande maioria das pessoas não fazem isso. Porque eu vejo o seguinte, muitas vezes é mais fácil você consertar a vida dos outros, é muito fácil, né? Exato. Consertar a sua que é o problema, né? Aí então, resolver o problema dos outros é bom demais da conta. Uma coisa que eu falo, e aí vai entrar até no outro ponto aqui, né? Que é cuidado quando você fala dos outros. Vamos pegar esses dois juntos, o que vê e o que fala. Por quê? É o que fala também, porque o versículo 4 vai dizer: como dirás a teu irmão? Como não falar ao
fazer, você tem que usar o corpo todo. Então essa é a frase. Para criticar é fácil, você só usa a língua. Para se fazer é mais difícil, você precisa usar o corpo inteiro. Isso é fato. Isso é fato. É muito fácil chegar no Paulo, chegar no Ricardo, olha, você tem que fazer isso. Tá, agora eu quero ver eu ir lá e fazer o que eu quero que o Ricardo faça. Eu quero ver fazer isso. Eu quero ver fazer isso. Então, irmãos, dentro dessa linha do julgamento temerário, nós temos que tomar esses cuidados. Cuidado com a lei do retorno. Cuidado com o que você vê dos outros, ou vê nos outros. E cuidado com o que você fala dos outros. E aí, enquadrando tudo aqui dentro, depois você não vai ter direito de falar, está falando isso de mim, pastor. Não, foi você que falou. E ele tem direito, na mesma medida que você julgou, você vai ser julgado. Talvez não vai ser nem a pessoa que falou, outros vão começar a observar e vão falar com você. Ó, cuidado com o que você está fazendo. E você sabia, irmãos, na questão de evitar o conflito, você pode evitar o conflito, mas você nunca